agora direto de Brasília, finalmente saiu notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, que eu considero um plot twist carpado, uma reviravolta simplesmente inacreditável que acabou de acontecer, gente, tá? Agora, neste exato momento, acaba de sair a melhor notícia do ano para Jair Messias Bolsonaro e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito do que eu tenho para trazer, que foi confirmado agora, a gente está direto de Brasília. Outra bomba que acabou de explodir, gente, tá? A Polícia Federal acaba de confirmar 4 prisões. 4 prisões acabaram de ser efetuadas e essas prisões estão ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. Bomba, 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 gente, tá? 4 prisões acabaram de ser efetuadas e todas essas prisões estão ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. E é claro que eu vim aqui na velocidade da luz para trazer tudo isso nos mínimos detalhes para vocês. E a notícia terrível, ruim, não é só para o Alexandre de Moraes, não, gente, tá? Tem notícia terrível para o Lulinha, o filho do Lula também, gente, tá? A Polícia Federal, agora, nesse instante, acaba de soltar não uma, mas 2 bombas contra o Lulinha. E a informação que a gente recebeu de bastidores, essas 2 bombas que acabaram de ser reveladas pela Polícia Federal, ao que tudo indica, gente, o Lulinha pode ser enviado para a cadeia ainda hoje, tá? Pode ter prisão decretada contra o Lulinha ainda hoje, tá? André Mendonça pode mandar o Lulinha para a cadeia a qualquer momento, devido aí à gravidade dessa bomba que a Polícia Federal acabou de revelar, e eu vou trazer nos mínimos detalhes, gente, tá? E Mônica Bergamo, gente, tá? Acabou de confirmar aquela notícia que gerou pânico e desespero em Brasília. A delação premiada do Daniel Vorcaro. A Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo, acabou de descobrir uma notícia urgentíssima sobre delação do Daniel Vorcaro e o desespero tomou conta geral de Brasília, do judiciário, do governo Lula, membros do alto escalão de Brasília. Tá um desespero total e geral, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Gente, inclusive, logo de início eu vou trazer aqui para vocês uma informação extrema, vai ser a primeira notícia do vídeo, tá? Segundo o presidente da CPMI, da fraude do INSS, vocês se lembram do capanga do Daniel Vorcaro, que teve morte cerebral, né, na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte? Pois bem, o Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, acaba de fazer uma revelação bombástica de que pode não ter sido atentado contra a própria vida. Ele pode ter sido assassinado, pode ter sido queima de arquivo, gente, tá? Carlos Viana acaba de soltar uma bomba sobre queima de arquivo, gente, tá? Da morte do capanga do Daniel Vorcaro. É outra bomba que explodiu e é a primeira bomba do vídeo que eu vou trazer aqui a partir de agora para vocês. Rapidamente, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Então, preparados, né, gente, tá? Vamos lá. Dando início, o doutor Jeffrey Chikine, em entrevista concedida aqui nesse dia de hoje, soltou mais uma bomba sobre o escândalo do caso Márcia. Só que esse escândalo aqui, ele é tão cabeludo que vocês vão ficar de queixo caído, gente, tá? É muito pior do que a gente imaginava. Só assistam. Eu tenho um bastidor para dar para vocês aqui, exclusivo para a Gazeta, e esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, eu não vou poupar mais as informações. Chega de passar pano e de poupar informações. Tem uma coisa que ninguém está falando sobre esse sicário. Esse sicário não era o líder do grupo de intimidação do Vorcaro, não. Esse Mourão, né? Ele não era líder desse grupo de intimidação e monitoramento. Há uma informação que é muito importante e que eu não vi ninguém falar ainda, que é esse ponto aqui. Existe um indivíduo, esse sim,
liderança desse grupo de monitoramento e intimidação do Vorcaro, de nome Marilson Roseno da Silva. Esse cara era um policial federal aposentado em 2014 da Polícia Federal, que foi preso nessa operação, junto com o Vorcaro, o cunhado do Vorcaro, e esse Mourão, que era o sicário. Diz as investigações que esse policial federal, ele utilizava, olha isso, ele utilizava de sua influência e amizade na Polícia Federal para monitorar autoridades, para ter informações privilegiadas, e ele era o líder desse grupo de intimidação. Adivinhem vocês onde ele estava preso? Na Superintendência da Polícia Federal, junto com esse que se suicidou. Então esse policial federal estava preso junto com o tal do sicário que tentou se matar na sede da Polícia Federal. Ninguém está falando disso. Agora, vai ser muito fácil descobrir o que aconteceu, porque provavelmente tem câmeras. Qualquer delegacia de polícia de bairro tem câmera nas celas. Qualquer delegacia da Polícia Civil, batalhões da Polícia Militar tem câmeras. O meu cliente, o Coronel Azevedo, conhecido como Kid Preto, ele dorme e acorda com uma câmera em cima da cama filmando ele. Então provavelmente a Polícia Federal tenha uma filmagem desse tal sicário tentando se matar, porque tentando se matar, as notícias são ainda de morre, não morre, não se sabe, mas é importante deixar claro, as pessoas estão discutindo, tá vivo ou tá morto? Se a morte é cerebral, ele morreu. Pro direito, se declara a morte quando a morte ela é cerebral. Então, é um indivíduo que já morreu. Então essa informação, ela chama muito a atenção, porque esse tal sicário estava preso junto com esse ex-policial federal, tido como líder desse grupo que o sicário fazia parte, de monitorar e intimidar pessoas. Você acha mesmo, Carlinha, que um cara cujo apelido é sicário, o cara é matador de aluguel, você acha que um cara desse no primeiro dia preso ele vai se matar? Esse cara é mentalmente forte. Não, e sem conseguir ainda, né? Entendeu? Sem conseguir. Foi só uma tentativa. Nunca que um cara desse vai tentar se matar, Anny. O cara é um matador de aluguel, é um cara mentalmente forte, é um cara sangue frio, é um cara perigoso. Esse cara vai ficar dentro da cadeia. Olha só qual que é o jogo de um bandido. O bandido, quando ele é preso, tudo que ele quer é que aquele que o contratou sustente sua família, pague suas contas. Eu tô preso. Agora o que eu preciso? Eu preciso sustentar minha família. Ele tá preso junto com o Vorcaro ali. Sabe o que ele faz o dia inteiro? Ele extorque o dia inteiro o Vorcaro. No mundo do crime é assim. Sempre que esses caras são presos, sou advogado criminalista. Eu conheço esse mundo real. É assim que funciona. Esse cara, preso com o Vorcaro, ele ia tirar até as cuecas do Vorcaro com extorsão dentro da prisão. Essa é a realidade. Esse cara não ia se matar. Ele ia limpar o Vorcaro com extorsão dentro da prisão. Essa é a realidade. Eu tô chocada, gente. Eu tô chocada. Essa informação, gente, tá? Que o Jeffrey Checchini acabou de trazer aqui, eu não vi em nenhum jornal. Então quer dizer que ele não estava sozinho dentro da cela. Tinha um outro ex-policial federal que, inclusive, fazia parte da mesma quadrilha desse Mourão, desse capanga do Daniel Vorcaro. Gente, pelo amor de Deus, agora faz sentido por que o Carlos Viana, que o senador Carlos Viana tá colocando em xeque. Agora o quebra-cabeça começa a ser montado. Agora sim, né, tá desenhado porque que vários parlamentares, o próprio Carlos Viana, né, no primeiro vídeo que eu coloquei para vocês, colocou em xeque. Será que ele realmente atentou contra a própria vida ou foi queima de arquivo? E agora o Dr. Jeffrey Checchini traz essa notícia estarrecedora. Ele não estava sozinho dentro da cela, ele estava junto com um ex-policial, um ex-agente da Polícia Federal, que inclusive fazia parte daquele bando de criminosos, daquela quadrilha do Daniel Vorcaro. Meu Deus do céu, gente. E aí, gente? Antes de passar para as próximas informações, na opinião sincera e honesta de todos vocês, gente, tá? Vocês sabem que esse aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir aqui com os inscritos. Depois de tudo que você ouviu do senador Carlos Viana, né, na CNN, que foi o primeiro vídeo que eu coloquei para vocês, depois de tudo que vocês ouviram do Dr. Jeffrey Checchini, que é mais uma informação que não tinha sido revelada aí na imprensa, de que tinha outro junto com ele dentro da cela. E aí, gente, vocês acham que foi
Que ele atentou contra a própria vida ou foi queima de arquivo? Elimina, porque esse cara pode abrir a boca, contar muita coisa e muita gente vai cair. E aí? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Vamos lá, gente. Prisão. 5 prisões acabaram de acontecer, mas antes, deixa eu trazer aqui uma outra notícia que gerou pânico e desespero em Brasília agora, neste exato momento. Daqui a pouco também vou trazer a notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Finalmente saiu a melhor notícia do ano para o Bolsonaro. Eu vou trazer tudo isso aqui, prometo que tudo isso vai estar aqui nesse boletim. Mas antes eu vou trazer a notícia que gerou pânico e desespero em Brasília agora, gente. Isso acabou de ser divulgado pela imprensa. Mensagens de Vorcaro citam encontros com Lula, Moraes, Ciro Nogueira, que pra mim é um grande traidor, eu nunca escondi isso de vocês aqui. Tá vendo, gente, como eu sempre tive razão, que o Ciro Nogueira era um traidor do Bolsonaro? E o Hugo Mota, gente. Então, em revelações recentes da Polícia Federal, o Daniel Vorcaro cita encontros com Lula, com Moraes, Ciro Nogueira e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, gente, tá? Aqui a gente começa a entender por que é que esses, né, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, por que eles nunca foram a favor de abertura da CPMI do Banco Master, né? As coisas começam a ser reveladas, né, pela Polícia Federal. E o clima, gente, tá? A gente tem informação de que o clima nesse momento é de desespero em Brasília. Tá explicado, olha aqui. Mensagens recuperadas pela Polícia Federal do celular do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, indicam encontros e contatos dele com autoridades do alto escalão da República, incluindo supostamente o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, o senador Ciro Nogueira e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Gente, eu só consigo me lembrar daquela matéria do Lauro Jardim, né? Tá explicado por que o Daniel Vorcaro queria quebrar todos os dentes, né, do Lauro Jardim. Me lembrei agora daquela matéria do Lauro Jardim que disse que quando explodisse a bomba ia cair República e meia. Então tá aqui, gente, tá? República e meia. Gente do alto escalão, foi citado Lula, foi citado Alexandre de Moraes, Ciro Nogueira no Senado e Hugo Mota da Câmara. Lula do Executivo, Moraes do Judiciário, Hugo Mota do Legislativo e o Ciro Nogueira, senador traidor do Bolsonaro. Aqui, gente, tá? Porque vocês sabem muito bem que o Bolsonaro repudiava o Daniel Vorcaro. Tanto é que nas conversas aí vazadas pela Polícia Federal, o próprio Vorcaro criticou duramente o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava criticando, né, o grupo dele na imprensa. Tá aí, gente, tá? Eu disse pra vocês. Só me lembro daquela matéria do Lauro Jardim. Gente, quando explodir a bomba, vai cair República e meia. Vocês se lembram daquela matéria do Lauro Jardim? Inclusive, que eu trouxe aqui no canal pra vocês? Gente, tá? Chegou o grande dia. Chegou o dia D e a Polícia Federal tá soltando tudo na imprensa nesse dia de hoje. Antes de trazermos informações sobre Bolsonaro, que é notícia boa, tá? Pode ter certeza que você vai comemorar e muito essa notícia. Antes teve prisão decretada e efetuada nesse dia de hoje e tem a ver com o ministro Alexandre de Moraes, como eu tinha dito para vocês lá no início do vídeo. A Polícia Federal cumpre 5 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão contra suspeitos de abastecer plataforma não oficial com informações de Alexandre de Moraes. Tá aqui. Por causa de dados vazados do Alexandre de Moraes, hoje muita gente foi presa. PF cumpre prisões, né, de acusados de comercializar dados de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta-feira para apurar a existência de uma base de dados não oficial
com informações de ministros do STF que seriam manipuladas e comercializadas. São cumpridos 5 mandados de prisão, tá? Temporária e 4 de busca e apreensão expedidos pelo STF. Uma das suspeitas é que os dados do ministro Alexandre de Moraes teriam sido adulterados e comercializados por meio deste esquema. Tá aí, gente, tá? Quebra de sigilo, suposta venda de dados, resultou aí em prisões ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, gente, tá? Vamos falar de notícia boa, que é tanta notícia ruim. Finalmente saiu notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. E eu tô até agora sem acreditar, gente. É simplesmente inacreditável. Por que será, né, que o PGR tomou essa decisão? O PGR que basicamente salvou e inocentou Jair Messias Bolsonaro naquele caso, gente, tá, das joias. Agora, pensando friamente, vejam bem, depois que o André Mendonça mandou prender o Daniel Vorcaro, depois que a Polícia Federal revelou que o Lulinha, né, ele movimentou quase 20 milhões nas contas dele. Depois que a Polícia Federal confirmou a morte cerebral do capanga, né, do Vorcaro, né, na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Após tudo isso ser divulgado, revelado, confirmado, saiu aqui, gente. Notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, gente, tá? Olha só a informação. PGR arquiva casos das joias sauditas de Jair Messias Bolsonaro. Por incrível que pareça. O que será que aconteceu com o PGR, hein? Que plot twist, Carpato, que reviravolta foi essa? Chefe da polícia da PGR, Paulo Gonet, enviou parecer a Alexandre de Moraes no STF, em que se posiciona pelo arquivamento do caso que investiga o suposto desvio de joias e presentes de alto valor recebidos por Jair Messias Bolsonaro no governo passado. Agora, o motivo do PGR ter arquivado isso aqui, gente, tá? Essa ação contra o Bolsonaro, aí que vocês vão ficar chocados. Acompanhe. Em documento assinado em 4 de março de 26, a PGR argumenta que a ausência de uma lei clara, sobre a propriedade desses bens impede a caracterização do crime de peculato. No parecer de 16 páginas obtido pelo Radar, pela revista Veja, com exclusividade, o Gonet destaca que não existe uma lei formal que defina com clareza se presentes recebidos pelo chefe de Estado pertencem à União ou ao acervo privado, né, do presidente. Ou seja, aquilo que nós, a direita, os youtubers, jornalistas, juristas, dizia veemente que a esquerda não, que tem que ser punido, o Bolsonaro tem que ir para cadeia por causa das joias sauditas. Aqui, gente, próprio PGR concordou com tudo aquilo que a gente falava lá atrás e mandou arquivar. Afinal de contas, o Lula anda com Rolex aí de 40, de 80 mil reais, presente de luxo que ele ganhou enquanto ele era presidente. E os 11 containers, que até hoje não teve explicação, né, do que tinha dentro daqueles containers, assim, presentes, né, que o Lula recebeu, assim como o Bolsonaro. Agora, se o Lula não foi punido pelos presentes que ele recebeu, de luxo inclusive, porque tem relógio caríssimo que ele anda com ele até hoje, por que Bolsonaro tinha que ser punido? Então, o próprio Paulo Gonet reconheceu aquilo que a gente disse tanto. Agora, gente, eu penso o seguinte, será que os jornalistas, os juristas, né, de extrema esquerda que tripudiaram o Bolsonaro, que queria pedir a prisão do Bolsonaro, aqueles parlamentares, né, Lindbergh, que pediu prisão do Bolsonaro por causa das joias, e aí, eles vão pedir perdão ou não? Deveria, né? Porque o que o Bolsonaro sofreu naquela época, tanto ele quanto a Michelle Bolsonaro, o quanto eles foram massacrados pela imprensa, pra, né, tudo aquilo, pra hoje o PGR dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ok, gente, tá dentro da lei. Bolsonaro não fez nada de errado, Bolsonaro não cometeu crime algum. Aí, gente, tá?
Que notícia maravilhosa. Por que essa notícia é tão boa, gente? Porque eu me lembro muito bem que o Bolsonaro foi massacrado na imprensa por causa dessas joias. Quem não se lembra daqueles jornalistas lá da Globo News fritando o Bolsonaro por causa dessas joias, gente, tá? Fritou e muito. Muito. Essa morte do capanga do Daniel Vorcaro, gente, alugou um triplex na cabeça de grandes autoridades, né, da política, do judiciário. Afinal de contas, ele realmente se trucidou ou ele foi apagado, ele foi eliminado? Será que assassinaram ele? Queima de arquivo, o cara sabe muito, podia revelar muita coisa e pode ter sido assassinado. Vídeo bombástico, gente, tá? O senador, o Carlos Viana, teve acesso a uma notícia bombástica e revelou agora para o Brasil inteiro. Só assistam, gente. É um dos vídeos mais importantes. Por isso que eu coloquei ele primeiro aqui. É um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Vejam só. Bom dia, Elisa, no estúdio. Olha, como senador por Minas Gerais, nos preocupa muito o que aconteceu dentro da sede da Polícia Federal. Uma pessoa que está ali sob a custódia do Estado, que tem toda uma quantidade de informações a revelar sobre um dos maiores escândalos financeiros que hoje o Brasil começa a conhecer e também político, essa pessoa acaba se matando. Isso precisa ser acompanhado de perto, porque nos parece, em primeiro momento, a possibilidade até de uma queima de arquivo. Eu vou oficiar o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, como senador por Minas Gerais. Vou oficiar também o Ministério da Justiça para que seja feito um acompanhamento severo, constante de toda essa investigação, para que a gente possa esclarecer de fato tudo o que aconteceu nessa morte. Dentro das revelações que nós estamos tendo, que desde que começamos a CPMI do INSS, Banco Master, esse fato é grave, diante inclusive das mensagens que foram captadas pela Polícia Federal, supostamente do senhor Vorcaro, ameaçando jornalistas, ameaçando autoridades, e é claro, a sociedade tem que ter clareza do que aconteceu dentro da sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, e nós vamos oficiar Senador, e acompanhar toda essa história. Então, eu vou me apegar a isso, porque o senhor nos traz o levantamento de uma hipótese que é de uma gravidade gigante. A hipótese que sugere que, ao ter acontecido isso com este preso dentro de um endereço da Polícia Federal, que isso poderia ter sido uma queima de arquivo. O senhor poderia repetir isso, por favor? Porque isso é muito grave. A gente está levantando aqui, ao vivo, uma suspeita em cima da Polícia Federal. Olha, Elisa, diante de tudo que foi revelado nas mensagens do Vorcaro e da capacidade dele de articulação, inclusive com grupos perigosos chefiados por esse senhor que tinha informações a dar, nós precisamos de uma investigação severa, muito bem feita pela Polícia Federal, inclusive acompanhada pelo Ministério da Justiça, para que a gente possa esclarecer todas as questões sobre essa morte. Não é possível, pelo menos pelas primeiras informações, que alguém consiga se matar dentro de uma cela da Polícia Federal usando apenas uma camisa. Há informações aí que precisam vir à tona, porque quando se olha, se leva em consideração as mensagens do senhor Vorcaro, as ameaças que ele fazia contra grupos que eram contrários à ação dele em relação ao Banco Master, e a morte dessa pessoa que era o chefe de todo esse grupo dentro de uma instalação pública, nós podemos caminhar sim e esclarecer. Pode ser uma queima de arquivo? A investigação tem que nos dizer com clareza se sim ou se não. Tá aí, gente, tá o senador Carlos Viana eleito por Minas Gerais, que orgulho, né? Tá aí, gente, tá levantando sim a hipótese de queima de arquivo e, segundo ele, tem que ser sim investigado a fundo com lupa, porque ele trouxe até detalhes que não tinham nem sido revelados aí pela imprensa, gente, tá? Até agora eu não tinha visto nenhum jornal falar sobre esse detalhe. Segundo o Carlos Viana, senador da República, presidente da CPMI do INSS, ele teve acesso à informação em primeira mão, nem os jornalistas tiveram essa informação, de que o que aconteceu foi que ele tirou a camisa, tá, gente, tá? Ele fez ali uma tira e atentou contra a sua própria vida. Então ele tá colocando em xeque como assim uma pessoa utilizando a própria camisa vai cometer uma atrocidade dela. Então está sendo colocado em xeque. Pessoal, e não é só o senador Carlos Viana que está colocando isso em dúvida, em xeque, pede investigação. Eu estou vendo vários parlamentares, tá, colocando essa história em xeque. Será que realmente ele atentou contra a própria vida?
Ou será que ele foi assassinado? Será que ele foi eliminado? A gente sabe muito bem que ele sabia muita coisa, inclusive aí depois dessas últimas revelações da Polícia Federal aí na imprensa. Então, assim, gente, é muito mais grave do que a gente imaginava. É tão grave que até a jornalista pediu para que ele repetisse. O senhor disse mesmo que há possibilidade, tem que ser investigado, questão de queima de arquivo. Ele repetiu novamente. Devido a tudo o que aconteceu nos detalhes, eles vão pedir a investigação nos mínimos detalhes para realmente, de fato, ter certeza de tudo que aconteceu, gente, tá? E no meu modo, né, no meu pensamento aqui, eu penso o seguinte: eu acho que a Polícia Federal, se tiver as imagens de tudo que aconteceu, tem que começar a ser divulgadas essas imagens para os órgãos competentes, para realmente ter certeza do que realmente aconteceu, porque hoje muitas autoridades estão colocando em xeque, estão colocando em dúvida. Foi realmente ele se trucidou ou foi queima de arquivo? É muito grave, mas é muito, muito grave. Esse homem sabia de muita coisa, gente. Imagina se esse homem, né, tá lá preso por ordem do André Mendonça, que não costuma soltar. Vocês viram lá o exemplo careca do INSS. O cara entra em desespero, aceita a delação premiada e o cara vai lá, entrega, revela tudo que ele sabe, entrega as provas de tudo que ele tem. Então, assim, gente, o Carlos Viana e alguns parlamentares estão na dúvida, colocou em xeque. E eu vou estar acompanhando para trazer atualização qualquer momento. Por isso que é importante vocês se inscreverem aqui no nosso canal. E agora, gente, a Polícia Federal revelou 2 bombas contra Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda, então, é estarrecedora. A segunda bomba contra o Lulinha é simplesmente estarrecedora, gente, tá? A primeira que eu vou trazer para vocês é essa. Essa aqui que está aqui agora, aí na sua tela. Vejam bem, tá? Inclusive foi até o Maurício Marcon que fez aqui a publicação. Olha que interessante. Mendonça, ó, o comentário dele lá em cima. Ó, Mendonça precisa mandar Lulinha imediatamente para cadeia, né, gente? Ou alguém ainda duvida da periculosidade do humilhante. Tá aqui o comentário do Maurício Marcon. Vocês concordam, gente, tá? Porque, olha o que acabou de explodir aqui na imprensa. Lulinha, mais uma bomba, né? Porque hoje de manhã a imprensa revelou, a Polícia Federal revelou que nas contas, né, em uma conta dele, né, gente, tá? Foi movimentado quase 20 milhões. E agora, mais uma vez, a Polícia Federal solta mais essa bomba. Calma, gente, tá? Você está achando isso aqui ruim? Daqui a pouco vem outra pior ainda sobre o Lulinha. Calma que eu vou trazer nos mínimos detalhes. Então, Lulinha pagou 750 mil para Calil Bittar, alvo da Polícia Federal, por lobby no MEC, gente. Que bomba gigante. Lobby, gente, lobby. É tipo assim, tem um cara de uma empresa ou algum parlamentar, tem o governo Lula, né? O governo Lula precisa, né, fazer licitações para inserir dinheiro no MEC e o Lulinha tá ali no meio. Olha, eu posso facilitar a chegada de vocês até o governo, ao homem do dinheiro, né? Lobby é mais ou menos isso que funciona. Funciona mais ou menos dessa forma. Então, aqui, ele está sendo acusado de lobby, de facilitar esquemas. Eu vou trazer matéria, gente, fica melhor para vocês entenderem. O empresário Fábio Luiz da Silva Lulinha repassou um total de 750 mil para o empresário Calil Bittar entre janeiro de 24 e outubro de 25. Ó, gente, prestem bem atenção que sempre essas movimentações gigantescas aconteceram dentro do governo do pai dele, mas aqui é só uma coincidência, tá? Todos os pagamentos realizados mensalmente foram no valor de 50 mil reais. O último pagamento de Lulinha ocorreu em 27 de outubro de 25. No mês seguinte, Calil Bittar foi um dos alvos da Polícia Federal na Operação Coffee Break, que investigou desvios de recursos no Ministério da Educação. Ou seja, o Lulinha transferiu 750 mil reais para o cara que está sendo investigado por suspeita de desvios de recursos do Ministério da Educação do pai dele.
do governo Lula. Mas é só uma coincidência. Até maio passado, essas transferências eram feitas geralmente a cada 2 meses. A partir de maio, passaram a ser mensais. É o tal do mensalão, né? Os pagamentos foram feitos para uma conta de Calil aberta em uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Brás de São Paulo. Para a Polícia Federal, Calil Bittar fez lobby junto ao Ministério da Educação para que a pasta liberasse recursos para prefeituras do interior de São Paulo, como Sumaré, Limeira e principalmente Hortolândia. Essas prefeituras, então, contrataram a Life Tecnologia, empresa que fornecia livros didáticos e kits de ensino de robótica superfaturados. Os contratos estariam em até 35 vezes acima do valor. O nome disso, gente, tá? É corrupção. Corrupção, superfaturamento, desvio de verba, corrupção. Ele teria atuado em conjunto com Carla Ariane Trindade, ex-mulher de outro filho do Lula, Marcos Cláudio Lula da Silva. Gente, a família do Lula sempre atolada nesses escândalos de corrupção, né? 2 filhos do Lula, gente, tá? Tá aqui na matéria do Metrópolis, nesse escândalo de corrupção sem precedentes. Como mostrou a coluna, né? A Life Tecnologia aumentou o próprio capital de 113 vezes, de apenas 300 mil para 34 milhões em menos de 2 anos. Tudo isso dentro do governo do papai dos dois, tá? Do governo Lula. Mas é só uma coincidência, tá? Calil nega as acusações. Eles vão negar, né, gente? Tá claro que eles vão negar. Eles vão chegar e dizer, não, eu roubei, eu fiz corrupção, eu superfaturei. O fato é que a Polícia Federal explodiu mais essa bomba contra o Lulinha. Gente, isso aqui é só uma. Daqui a pouco eu vou trazer a segunda bomba contra o Lulinha. Aí, gente, tá? Eu digo uma coisa pra vocês. Lulinha da Silva pode ter sua prisão decretada ainda hoje. Daqui a pouco eu vou trazer porque a bomba realmente é gigante.